Alô, boa noite, irmãos. Temos aqui, começando a nossa tarefa de hoje. Então, 20 horas. Vamos tranquilizar nossos pensamentos, elevar nosso Mestre Jesus, a toda a equipe de mensageiros amigos responsáveis pelo trabalho de hoje, para que possamos juntos dialogar um pouco mais sobre a doutrina espírita. Então, da nossa tarefa de hoje, da Sociedade Espírita Fé e Caridade, da nossa reunião doutrinária. Nosso tema que escolhemos para conversarmos um pouco hoje é o homem de bem, os caminhos e suas características. E o tema é bastante extenso, então resolvemos fazermos em duas partes. Vamos dividi-los, pelo menos vamos procurar nessa primeira parte hoje fazermos um caminho ou direcionarmos os caminhos que a doutrina espírita nos através do Evangelho segundo o Espiritismo, através do Livro dos Espíritos e todos os seus livros da codificação. Então hoje, como nós vamos abordar o homem de bem, então nessa primeira parte da nossa tarefa de hoje, mas antes de nós prepararmos qualquer caminho, antes de nós falarmos qualquer direção que vamos tomar, nós devemos primeiramente nos questionar: quem vai ser a nossa base? Quem vai ser a nossa bússola? Quem vai nos conduzir nesse caminho? E quando nós adentramos nesses caminhos da vida, caminhos dos sentimentos, caminho da autotransformação, nós precisamos de alguém que nos conduza, porque são caminhos que muitas vezes nós mesmos não compreendemos. Então, nada melhor do que a primeira referência que nós vamos usar hoje do Livro dos Espíritos é a questão 625. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo. E os espíritos responderam simplesmente: Jesus. Então hoje nós vamos estarmos balizados, nossa tarefa de hoje, no nosso Mestre Jesus, no seu Evangelho. E a doutrina espírita não é nada mais do que esse Evangelho redimido. Então, para nós começarmos também a essa caminhada, para nós compreendermos, até chegarmos ao homem de bem, que é um caminho bastante longo, bastante árduo, mas que deve ser feito conosco com urgência. Há uma urgência de nós começarmos esse caminho. E aqueles que já estão adentrando e já adentraram e continuam caminhando, não vamos esmorecer, porque muitas dificuldades haveremos de encontrar. E essas dificuldades não são impostas pelos outros. Essas dificuldades são impostas por nós mesmos, por nós estarmos acostumados de uma forma, com nossos costumes, com nossos preconceitos. Então, há uma necessidade de termos coragem. Então, para nós visualizar esse caminho e adentrar nos capítulos seguintes do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma necessidade de nós compreendermos a nossa visão. E quando nós falamos em visão, nós muitas vezes nos reportamos à visão material. Quando nós temos qualquer tipo de deficiência, seja ela uma miopia, uma catarata, um estigmatismo,
que muitas vezes tolda um pouco a nossa visão, embaça essa visão. Então, quando nós começamos a ter esse tipo de deficiência, para nós que estamos nessa dificuldade, o mundo é natural. As cores são reais. Mas no momento em que nós começamos a ir buscar esse tratamento médico, e aí há uma correção, seja com lentes de contato, ou seja com óculos, eu mesmo agora com miopia. Então, quando nós corrigimos um pouco essa nossa deficiência e nós olhamos as coisas ao nosso redor, nós percebemos quanta diferença. Aquilo que era azul parece já um esverdeado. Aquelas cores começam a ter uma tonalidade muito mais brilhantes. Nós começamos a enxergar aquilo que nós muitas vezes não tínhamos condições, pela nossa deficiência, de enxergarmos. Então, pouco a pouco, nós nos curando dessas deficiências visuais, nós vamos ter condições múltiplas. Caminharmos com mais segurança, desviarmos dos nossos obstáculos, percebermos esses obstáculos à nossa frente. Isso falamos agora nesses obstáculos ou nesse caminho que muitas vezes fizemos materialmente. Mas ao nosso trabalho de hoje, esse caminho é totalmente espiritual. Vamos adentrar, ver o que essa doutrina consoladora nos traz de bases sólidas para caminharmos com mais segurança. Então, para que nós venhamos a sairmos da deficiência espiritual, da deficiência dessa visão, nós precisamos de conhecimento. E já peguemos a base de que nós, nesse caminho que vamos fazer, o que vamos traçar, o que nós devemos continuar traçando, temos um guia. Mesmo com as nossas miopias, mesmo com as nossas deficiências que ainda são grandiosas, temos um guia, temos um modelo. Então não estamos desamparados. Estamos sim com aquele irmão maior, com aquele que já tem a sua visão aprofundada das coisas espirituais, para nos conduzir à nossa real objetividade nessa vida, que é chegarmos à transformação moral. E aí nós vamos, também no Livro dos Espíritos, na questão 78, onde Kardec pergunta: os espíritos tiveram começo ou bem são como Deus de toda a eternidade? Para que nós venhamos linkar esse nosso caminho. O que a doutrina espírita nos diz? Porque muitas vezes nós compreendemos nossa vida nessa encarnação, nesse curto espaço de tempo. Então, a doutrina espírita vem nos dizer que nós tivemos um começo. E que esse começo só a Deus pertence. Que nós fomos criados simples e ignorantes. No nosso complexo. Ignorantes no nosso saber. É por isso que essa caminhada evolutiva é longa. Porque a cada passo que nós demos, nós descobrimos um pouco mais sobre a vida. Ou descortinamos um pouco mais a nossa visão espiritual. Dessa maneira, adentrando no caminho que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traça, quando nós lemos, estudamos. E muitas vezes esse Evangelho nós simplesmente lemos, estudamos, mas muitas vezes nós não nos aprofundamos.
Não tentamos extrair das suas entrelinhas tudo aquilo que é a necessidade para a nossa compreensão. Então, nós, nesses estudos até hoje, compreendemos que talvez esse Evangelho nos dê 5 etapas para esse caminho, para conquistarmos os caracteres do homem de bem. Começando do capítulo 1 ao capítulo 5. Talvez nesses aí o Evangelho nos traga uma visão exterior, nos dando essa compreensão da exterioridade para que nós possamos cada vez mais ir caminhando. E no capítulo 1, não vim destruir a lei, os Espíritos nos trazem as 3 revelações. Moisés com os 10 mandamentos. Nosso Mestre Jesus com a lei de amor. E o Espiritismo nos traz a vida futura. E todo esse Evangelho do Mestre Jesus explicado de uma forma que nós entendamos. Então, no capítulo 2 desse Evangelho, segundo o Espiritismo, meu reino não é desse mundo. Se nosso Mestre Jesus não veio destruir a lei, mas sim a cumpri-la, nos dizendo que meu reino não é desse mundo. Então os espíritos superiores, através de Kardec, vão construindo conosco passo a passo, para que nós possa pelo menos compreender, saindo do simples e indo pouco a pouco para o complexo. Nos dizendo nesse segundo capítulo que o meu reino não é desse mundo, que há uma vida futura. Jesus designa claramente essa vida futura, para que nós possa ter esperança ao meio desse mundo de provas e expiações. Nós possa ter pelo menos essa esperança de que há mundos melhores, mais felizes. E no capítulo 3, na sequência, há muitas moradas na casa de meu Pai, como nós já estávamos conversando. Vem nos dizer esse Evangelho segundo o Espiritismo, que nós não estamos simplesmente com uma única morada. Que a Terra é uma das múltiplas moradas do Pai. Então Jesus vem nos dizer que o universo inteiro é povoado de mundos infinitos. E que nós, conforme vamos caminhando nessa nossa evolução, caminhando nessa nossa trajetória evolutiva, passando de um mundo para outro, até chegarmos a esferas superiores. E no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí vem nos trazer a doutrina consoladora, a necessidade da reencarnação. Nesses curtos espaços de tempo que nós temos, talvez 100 anos, 100 e poucos anos, é muito pouco para compreendermos e aprendermos tudo aquilo que necessitamos para termos um grau superior de moralidade. Então há necessidade que nós reencarnamos várias vezes. Então, desta forma, há uma consolação. Nós temos novas oportunidades. Nós vamos retornar. Nada está perdido. Ao contrário, tudo está em construção. E essa construção é constante. Porque dissera nosso mestre, meu pai trabalha até hoje. E eu também trabalho. Fazendo o link já do dia do trabalho, há uma necessidade desse trabalho. Porque como nós vamos caminhar? Se nós não, pelo menos, usarmos do esforço. Seja ele físico, seja esforço moral. E no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, aí já começa os espíritos superiores, através de Kardec, a nos conduzir um pouco mais para dentro de nós,
Por enquanto estávamos no mundo exterior, mas agora os Espíritos começam essa caminhada, ou esse caminho, nos direcionar para dentro de nós, para que nós primeiro percebamos as nossas dificuldades, as nossas aflições. E bem-aventurados os aflitos, nosso Mestre Jesus quis dizer que aqueles que estiverem aflitos, mas que estiverem resignados, serão bem-aventurados. Então, nesse item, ou nesse capítulo, capítulo 5, a justiça das aflições, há uma consolação doutrinária, onde todas as nossas dificuldades, todas as nossas malezas, existe um porquê. Existe uma justiça. Porque temos um Deus que é justo, misericordioso e amoroso para conosco. Então, já nos conduzindo para dentro de nós mesmos, nesses caminhos que vamos, ou que devemos traçar quando estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, na questão 630 da Lei Divino-Natural, Kardec pergunta: como pode se distinguir o bem e o mal? Como nós podemos, se estamos aflitos, se estamos desesperados, se estamos recebendo muitas vezes todo um revés, seja ele material, muitas vezes dentro da nossa própria família, com nossos filhos, com nossos irmãos, com nossos pais. Muitas vezes sofrendo agressões e muitas vezes nós somos os agressores. Então aqui Kardec pergunta: como pode se distinguir o bem e o mal? E os Espíritos simplesmente respondem: o bem é tudo aquilo que está em conforme a lei de Deus, e o mal tudo aquilo que dela se afasta. Então, das nossas aflições, das nossas dificuldades, a doutrina espírita está nos dizendo, e os espíritos superiores através de Kardec, que os nossos sofrimentos é um distanciamento dessa lei divina, esta lei de amor. Então, para nós seguirmos caminhando para dentro de nós, nós precisamos pelo menos de bases para que nós não venhamos a nos perder. Temos um guia e modelo chamado Jesus, nosso Mestre Divino, Irmão Maior. Mas para isso nós precisamos caminhar e ir em direção a esse Mestre, em direção a esse amor. Mas isto vai nos requerer muito trabalho, vai nos requerer esforço. E aí na questão 675, na lei do trabalho, não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Kardec pergunta: será que só as questões materiais podemos objetivar como um trabalho? E os Espíritos nos respondem: não. O Espírito trabalha como o corpo, e toda ocupação útil é um trabalho. Então tudo aquilo que nós fizermos de útil é um trabalho. E hoje, como nós estamos nos propondo pelo menos a compreender esse caminho para chegarmos ao homem de bem, precisamos construir esses pequenos trabalhos, essas pequenas ocupações com utilidade, fazendo, seja para nós, seja que estejam junto conosco. E assim, nós fazendo um link, ou pelo menos fazendo essa caminhada, e chegando na segunda etapa, que talvez nós entendamos, que agora é a etapa dos nossos sentimentos. A doutrina espírita nos convida a fazer um mergulho interior.
em direção aos nossos sentimentos, para que nós venhamos, pelo menos, a compreendê-los, a desamarrá-los das nossas imperfeições, a libertar esses sentimentos para que eles possam produzir essas ocupações úteis do nosso dia a dia, das nossas tarefas, sejam elas materiais ou espirituais. Então, no capítulo 6, o Cristo Consolador, nosso Mestre Jesus já diz: o jugo é leve. Vinde a mim, vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mais uma vez o nosso Mestre Jesus nos amparando, mais uma vez essa doutrina espírita nos consolando e dizendo para nós mesmos: o caminho é árduo, haverão de ter aflições, mas sejam resignados e fortes. Então, esse jugo do nosso Mestre Jesus é leve, porque quando nós começamos a compreender a nossa razão de ser e a nossa utilidade nesse mundo de provas e expiações, nós vamos, pelo menos, caminhando um pouco mais seguro, mais leve, com mais fé, com mais resignação. E no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Aí os espíritos superiores já começam a dizer para nós: olha, daqui para frente há um caminho que precisa de bases, que precisa de sustentação, que não é só a sustentação da inteligência, mas daqui para frente precisaremos, para chegarmos ao homem de bem, sustentação moral, ou sustentação dos nossos sentimentos. E aí, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí, nosso Mestre Jesus nos convida, nos indica a humildade, porque seremos nós, com humildade, que herdaremos esse reino dos céus. Este é o primeiro pilar. No capítulo 7, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, ele já diz: deixai vir a mim as criancinhas. Já com um pouco mais de humildade, com um pouco mais de simplicidade, com um pouco mais de serenidade, nosso Mestre nos convida para que sejamos igual a criança, não nos seus atos, mas na sua docilidade, nos convidando: sejam doces, iguais às crianças e esperançosos. No capítulo 8, que é esse que nós falamos, bem-aventurados os puros de coração, já começamos a entender, e essa doutrina começa a nos conduzir para desenlaçar nossos sentimentos. E no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Os espíritos superiores, através de Kardec, nos pedem, nos convidam: perdão das ofensas. Perdoar, para que nós possamos, pelo menos, já compreendendo um pouco mais os nossos sentimentos, nós possa, pelo menos, nesse caminho que está traçando, aliviar nosso fardo. Porque quando nós estamos com mágoa, ressentimentos, nós nos entristecemos. Nós entristecemos todos aqueles que estão à nossa volta. Nós não temos felicidade, e essa felicidade fica cada vez mais distante. Por isso esse Consolador prometido pelo nosso Mestre Jesus, chamado doutrina espírita, nos consolando, apaziguando nossos corações, nos convidando à urgência dessa reforma. Então precisamos nós, pouco a pouco, estarmos cada vez mais nos conectando com a espiritualidade superior. E o perdão é uma base de amor. E no capítulo 11,
vem nos dizer: amai o próximo como a si mesmo. Aí já começa um pouco mais essa doutrina a nos convidar para o exercício dos nossos sentimentos. Porque não basta nós compreendermos nossos sentimentos, não basta nós entendermos, precisamos exercitar. E como nós vamos exercitar? Se não é o próximo, o instrumento divino, nos colocando em sociedade, nos colocando em família, para que nós, primeiramente com nossos familiares, exercitar o perdão, exercitar o amor, exercitar a resignação, a renúncia. Qual é a maior caridade que podemos fazer? E a doutrina nos diz, e os espíritos superiores nos convidam, que é nos tolerando primeiramente. Então, nesse capítulo 10, a lei de amor, e esse amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E esse amor só pode brotar de nós quando nós adquirirmos, quando nós, pelo menos, desalojar de nossos íntimos todos aqueles mal, todas as nossas imperfeições, quando nós começarmos a exercitar nas pequenas atividades os nossos sentimentos, quando nós começarmos a esse trabalho, porque esse trabalho agora é interior, mas está nos convidando para que nós venhamos a ter uma aplicabilidade. Porque senão esse trabalho de reforma, esse trabalho de transformação, ficará simplesmente na intelectualidade. Não passará do nosso intelecto. E nós precisamos que esse intelecto auxilie o nosso coração, os nossos sentimentos, a compreendermos a nossa razão. Então, irmãos e irmãs, depois de nós fazermos pelo menos esse caminho, pelo nosso Evangelho segundo o Espiritismo, até o capítulo 11, e depois os outros capítulos vamos ter essa aplicabilidade, e aí nós deixaremos para outra oportunidade. Porque precisamos nós balizar primeiramente essas duas etapas, que foi a compreensão da nossa volta, do nosso entorno, da necessidade que temos de cumprir as leis, a necessidade que temos de compreender que precisamos reencarnar várias vezes, se for necessário, quantas vezes for necessário, que existem outros mundos habitados, e que o nosso simplesmente é de provas e expiações. E assim precisamos conceituar, ou pelo menos fazer uns degraus, uma escala, uma escalada nessas nossas duas etapas. Que a primeira etapa, a humildade. Que precisamos ter humildade. E sem humildade, tudo estará comprometido. Porque a humildade é o que combate o orgulho, o egoísmo. Depois de nós termos já esse primeiro passo, o primeiro alicerce, que é sermos simples, nós vamos para o passo seguinte, que é a resignação. Aí todas as aflições, todas as dificuldades, elas começam a ter um foco diferente. A nossa miopia espiritual já começa a ser diferente. Porque nós já compreendemos que as nossas aflições de hoje, elas podem ter causas atuais, ter causas passadas, e que se não tivermos a compreensão nessa atualidade, ela tem em vidas passadas. Então isso já começa a nos resignar. Nos dá o que? A coragem de enfrentamento. Para a gente poder seguir para o próximo passo. Que é a mansuetude.
Porque nós precisamos ser mansos, ter mansidão, ter paciência, ter resignação como nós precisamos. O Evangelho segundo o Espiritismo vai nos trazendo esses passos, essa escalada. E conforme nós vamos caminhando, e esse caminho não é horizontal. Esse caminho ele vai numa verticalidade. Depois da mansuetude, nós começamos a exuberar a fé. Aí nós vamos termos confiança. Nós temos aquela certeza de que nós vamos conseguir, ou aquela certeza que nós vamos superar os nossos obstáculos. Porque balizada na mansuetude, na resignação e na humildade. E com essa fé um pouco mais exuberante, olhando para os nossos sentimentos. E as nossas ações vão ter um pouco mais de pureza. Essa pureza que nos convida esse caminho ao homem de bem. Altruísmo, para nós termos essa questão de olharmos as coisas e não nos queixarmos. Olharmos as dificuldades e irmos para o trabalho de construção ou de reconstrução. E se precisar demolir, demolimos para reconstruir novamente. Até chegarmos num patamar que é o essencial, que é a caridade. Como é que nós podemos ter caridade? E essa caridade não é só para com os outros. Essa caridade que nós estamos falando hoje, essa caridade é para conosco mesmo. Desse enfrentamento para com nossas imperfeições, com nossos sentimentos, desalojando as nossas imperfeições. Então precisamos ser caridosos, sermos benevolentes para com as nossas imperfeições, porque somos ainda imperfeitos. E como imperfeitos nós vamos caminhar muito ainda em direção à perfeição. E até lá nós vamos errar. Mas aí a humildade nos convida. Erramos, vamos reconstruir. Pedimos perdão, mas vamos para a ação. E assim nós vamos, pouco a pouco, nos desfazendo do homem velho para ir para o homem novo. E para nós encerrarmos a nossa tarefa de hoje, vou trazer do capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, do item 2, a parábola do bom samaritano. Para nós entendermos por que sermos homens de bem. Por que a necessidade que temos de urgência de transformação para uma conquista do mundo melhor. Para a conquista da felicidade. E darmos a esperança àqueles irmãos que nos rodeiam, que estão junto conosco, na nossa família, no nosso círculo de amizades, nas nossas tarefas. Então, no capítulo 15, diz o seguinte: então um doutor da lei, tendo-lhe se levantado, disse-lhe para tentar o mestre: o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: que é que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: amareis o Senhor, o vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, e de todas as vossas forças, e de todo o vosso espírito. E ao próximo como a vós mesmo. Jesus lhes disse: respondeste muito bem, vai e faz o que fizestes, o que falastes. Mas este homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo?
E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: e quem é o nosso próximo? Quantas vezes nós também não percebemos quem é o nosso próximo? Quantas vezes nós também ficamos com esse doutor da lei, na intelectualidade, no orgulho, imaginando que tudo sabemos, que estamos de posse da verdade? E aí nosso Mestre Jesus responde: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos dos ladrões, e que o despojaram, cobriram-lhe de feridas e foram deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou para o outro lado. O levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano, que viajava, chegando ao lugar onde estava este homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, ele derramou óleo e vinhos, conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte tirou 2 moedas e os deu ao hospedeiro, dizendo: tendo bastante cuidado com este homem, e tudo o que ele despender a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. Jesus disse: e depois fazei o mesmo. E assim, naquela época, samaritano era considerado o homem de má vida. Então, um sacerdote, que era o primeiro, pelo menos pela sua responsabilidade moral, e o levita, de auxiliar esse irmão. Mas foi necessário que um homem de má vida tocasse de compaixão e auxiliasse esse irmão nas suas dificuldades. Não vamos esperar alguém atravessar nosso caminho e esse irmão estiver em dificuldade. Vamos lhe estender as mãos. Porque hoje é esse irmão. Mas como nós temos um caminho longo a perseguir, logo ali adiante seremos nós. Ou será alguém muito querido nosso. Que a paz do nosso Mestre Jesus inunde nossos corações na noite de hoje, nos trazendo toda essa paz necessária para essa transformação. Que estejamos confiantes, amorosos uns para com os outros e serenos em nossas decisões. Porque o futuro depende de nós. E nós podemos tomar a decisão de caminharmos em direção ao homem do bem. E aí está a doutrina espírita para nos consolar